Bom, se a gente tem que a função dessa curva aqui, ela é a potência PRL, e é dado por RL vezes 8 ao quadrado dividido por 9 mais RL ao quadrado. Então é possível determinar esse máximo aqui, para essa curva, pelo ponto, esse ponto aqui, em que a derivada dessa função PRL por DRL, né, no caso aqui a minha variável é a resistência de carga mesmo, né, o ponto onde essa derivada é igual a zero, né? Então, fazendo essa análise, a gente pode achar uma expressão mais significativa e mais relevante para nossa análise, né? Então, supondo, vamos fazer para o caso genérico. Então, a potência entregue para essa carga aqui depende daquela expressão que a gente já tinha achado, que é RL vezes VTH ao quadrado sobre RL mais RTH ao quadrado, né? Se a gente fizermos a derivada dessa função, vamos considerar aí PRL se escrever aqui de outra forma, 1 sobre RL mais RTH ao quadrado, chamando isso aqui de uma função U, e isso aqui uma função V, né? Então, U', função de RL, né, é simplesmente VTH ao quadrado, e V' pode ser escrito aqui como menos 2 vezes RL mais RTH na menos 3, né? Que é equivalente a menos 2 RL mais RTH ao cubo, ok? E aí fazemos, então, a derivada de PRL de DRL como sendo U' vezes V mais U vezes V', né? Derivada por partes aí. Então, U vale RL vezes VTH ao quadrado. Ou, aliás, U' mais VTH ao quadrado. V é 1 sobre RL mais RTH ao quadrado, mais U, que é RL vezes VTH ao quadrado, vezes V', que é menos 2 sobre RL mais RTH ao cubo. Então, somando esses dois termos, aqui a gente pode tirar um mínimo que é RL mais
RTH ao cubo, dividido aqui vai sobrar VTH ao quadrado vezes RL mais RTH no primeiro termo, e o segundo termo vai ser menos 2 vezes RL vezes VTH ao quadrado, ok? Agora, fazendo essa derivada aqui igual a zero, né? Então, a gente tem que achar para qual ponto essa derivada é igual a zero. VTH, tensão de TVNAM, vezes RL mais RTH, menos 2 RL, vezes VTH ao quadrado, dividido por RL mais RTH ao cubo. Ponto que isso aqui é igual a zero, ele ocorre para, então, VTH ao quadrado, vezes RL, RTH, tem que ser igual a 2 vezes RL vezes VTH ao quadrado. Porque esse termo aqui passa para o outro lado multiplicando, ele fica nulo, né? Então, a gente fica com essa expressão. Tem VTH dos dois lados ao quadrado, então pode ser simplificado, ou seja, RL mais a resistência de TVNAM do circuito deve ser igual a 2 vezes RL. Né? Lembrando que a gente fez aqui para um circuito genérico, para um valor de RTH, que não deve mudar. Se o meu circuito não alterar, RTH não muda, né? Então, acontece, se eu tiver uma resistência de TVNAM que ela for igual a 2RL menos RL, ou seja, igual à resistência de carga, certo? Se eu tiver uma resistência de carga que é igual à minha resistência de TVNAM do circuito, então a gente tem o máximo de potência fornecida para a carga RL, ok? Então, o máximo de potência fornecida para a carga RL acontece quando essa resistência de carga ela for igual à resistência de TVNAM do circuito equivalente ao qual esta carga está conectada. Ou seja, voltando lá para o nosso exemplo inicial, né? Esse valor de resistência RL aqui, né, se ele puder ser alterado, ligado a esta rede A, se essa rede A tiver um equivalente que for igual a este circuito, que a gente plotou aquela curva, né, em que o meu circuito tiver uma resistência equivalente de TVNAM, que é 9 ohms, então sim, eu vou conseguir uma transferência de potência máxima para essa carga quando essa carga tiver o mesmo valor da resistência de TVNAM. Né? Então não foi coincidência, não foi por coincidência que a gente achou, plotando o gráfico, né, que a resistência, a maior potência que a gente encontrou aqui foi de 1,78 watts, quando a resistência de carga era igual a 9 ohms. Não por coincidência, porque este valor aqui é exatamente quando a resistência de carga é igual à resistência de TVNAM do circuito, que está alimentando essa carga. Né? Então, essa conclusão aqui, ou essa análise, ela nos leva ao chamado, a comprovar, na verdade, ao teorema da máxima transferência de potência.
o que a gente chama a máxima transferência de potência para um resistor do meu circuito, ela ocorre quando essa resistência ela tem o mesmo valor da resistência equivalente de Thevenin, né, do circuito equivalente ao qual esta carga está conectada. Então, uma fonte de tensão independente em série com uma resistência, né, ou uma fonte de corrente independente em paralelo com uma resistência, fornece máxima potência para uma carga RL quando esta carga RL for igual à resistência equivalente, do circuito equivalente, certo? Então, tanto se a gente tiver um equivalente de Thevenin, alimentando uma carga RL, a potência RL máxima, ela ocorre para o valor aqui onde RL é igual a RTH, né? Então, aquela expressão da potência, RL vezes VTH ao quadrado dividido por RL mais RTH, se os dois valores são iguais para a potência máxima, né, RL igual a RTH, então o máximo de potência ocorre para o valor da resistência de Thevenin dividido por 2 vezes RTH ao quadrado, né? Essa expressão aqui é ao quadrado vezes VTH. Então, o valor máximo de potência ocorre, transferência máxima de potência ocorre para o valor da tensão dividido por 4 vezes RTH. Se a gente tiver o equivalente de Norton, certo? Corrente de Norton. Lembra que a transformação de fontes, né? O equivalente de Norton deste circuito equivalente de Thevenin aqui, ele tem o mesmo valor da resistência, né? Então, aqui a resistência de Norton ela é igual à resistência de Thevenin. E se esse circuito, então, ele alimentar a carga RL, o mesmo princípio é válido. A máxima potência desse circuito ela é fornecida quando é máxima para RL igual à resistência de Norton, do equivalente de Norton, né? Por quê? A resistência de Norton vai ser igual à resistência de Thevenin, né? Fazendo a transformação aqui de fontes, certo? Então, tanto para o circuito equivalente de Norton a Thevenin, essa carga aqui, conectada a esse circuito, ela recebe maior quantidade de potência se ela tiver o mesmo valor da resistência equivalente do circuito de Norton ou de Thevenin, né?